Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Meu nome é Andressa Costa e hoje falaremos a respeito de conscientização no trânsito, ainda no tema do Movimento Maio Amarelo. Estamos hoje recebendo alguns convidados para agregar conhecimentos, para trocar informações, para acompanharmos essa evolução no trânsito. Fique conosco, sempre temos novidades a caminho. Olá gente, bom dia, meu nome é Andressa Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café e hoje nós estamos aqui para permanecer a respeito do Maio Amarelo. Vamos continuar falando a respeito desse tema tão importante. Hoje estamos com convidados que agregarão ainda mais, nos fornecendo informações a respeito do comportamento no trânsito. Maio Amarelo. Vocês sabem o que significa e por que foi criado? Maio Amarelo, gente. O mês de maio é o mês mundialmente conhecido em relação à conscientização do trânsito. Em 2011, a ONU criou o mês de maio como se fosse o mês de prevenção e propagação da conscientização em relação à mudança de comportamento no trânsito. O porquê do amarelo? O amarelo em virtude da cor do semáforo, significa advertência. Como sabemos que o nosso país, o Brasil, é terceiro ou sempre terceiro e quarto em relação ao ranking de mortes e de acidentes no trânsito, nós estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante. Disponibilizamos aqui de diversos convidados que com certeza convivem num trânsito violento e agressivo. Por isso, esse vídeo tem o objetivo de fazer com que nós nos conscientizemos e possamos ser multiplicadores de informação. O Maio Amarelo, ele não serve só apenas para o mês de maio, como para todos os meses do ano. Precisamos estar sempre conscientes de que é necessário mudar comportamentos. Um pequeno comportamento que você mude traz um resultado extraordinário, seja no trânsito ou seja para a nossa vida, no nosso dia a dia. Sabemos que, de acordo com as estatísticas, os números são muito altos. Diariamente são 160 pessoas que morrem. É como se fosse um avião caindo em território nacional todos os dias. Mundialmente falando, são 30 mil pessoas que morrem por dia. De acordo com análises, na Guerra do Vietnã, que durou 6 anos, morreram 100 mil pessoas. Durante esse mesmo período no Brasil, morreram 240 mil pessoas. Então, são milhares e milhares de famílias que moram, que sofrem e que ficam com o sentimento da saudade. Nós sabemos que usamos da razão para dirigir um veículo. No entanto, é a emoção que nos move. Então, as nossas emoções podem ou não nos colocar numa condição de risco no trânsito. Seja porque estamos tristes, seja porque estamos magoados. Nós sabemos que somos pessoas e estamos vulneráveis a sentir diversos tipos de circunstâncias. Então, às vezes recebemos uma advertência no trabalho, do chefe, ficamos tristes. Não passamos para o chefe em virtude da questão da hierarquia, porém, às vezes descontamos no trânsito. Estamos chateados porque brigamos na família ou podemos ficar tristes porque perdemos um ente querido. Então somos todos nós aqueles que estamos no trânsito. Só que se pararmos para pensar numa briga de trânsito, quem ganha? Nós falamos a respeito disso na abertura do evento do Maio Amarelo aqui em Araucária. Ninguém ganha. Na verdade, quando João tranca José, a gente pode dizer que se entrarem numa briga, numa luta corporal, se José não estiver num bom dia, ele pode apanhar. E se ele estiver num bom dia, o que ele pode ganhar se ele vencer a briga? Ele pode levar um processo na esfera civil ou ele pode responder por um processo na esfera criminal. Uma vez que o artigo 129 do Código Penal, ele estabelece os níveis das infrações, dos crimes que são cometidos por lesão corporal, média, leve ou lesão corporal seguida de morte. Aí nós já estamos tratando de um homicídio. Então, parando para pensar, nós somos condutores que saímos do nosso trabalho e vamos para casa, ou da casa para o trabalho, ou para um encontro social, e não levamos nada quando compramos uma briga no trânsito.
Por isso, é necessário repensar as nossas circunstâncias, os nossos dias a dia. A gente analisa que eu penso na minha casa, quando recebo convidados em épocas festivas, por exemplo, eu fico sem graça às vezes de falar, olha, mas você bebeu e vai dirigir, porém é necessário falar. Nós precisamos advertir, nós precisamos conscientizar, porque pode ser a última vez que a gente vê aquela pessoa ali, ou pode ser naquele dia que essa pessoa vai cometer um crime de trânsito, um acidente e vai dizimar uma família inteira. Então, por isso, é importante evoluirmos em relação a tudo. Todos os clientes que aparecem aqui, que trazem um crime de trânsito para ser tratado, antes de analisar a situação e ingressar com o processo, eu falo para que esse cliente repense suas atitudes. É preciso mudar. Nós sabemos que temos códigos penal, nós temos diversos diplomas ali na esfera criminal e civil que tratam a respeito disso, e as leis em si, elas apresentam flexibilidades. No entanto, não precisamos e não podemos analisar apenas as flexibilidades. Precisamos analisar a nossa vida. Somos seres humanos, temos uma família para retornar. Então, que fique a mensagem em relação ao movimento Maio Amarelo no coração de vocês. Se vocês estão aqui, são escolhidos, são vocacionados, são multiplicadores, que possamos passar adiante a informação que adquirimos aqui. Em relação ao movimento Maio Amarelo, eu encerro a minha fala aqui. Se vocês quiserem e tiverem alguma informação para agregar, podem levantar a mão e nós seguiremos ouvindo aquilo que vocês têm a dizer em relação ao movimento. Eu quero fazer um comentário mesmo. Eu participo de um encontro de pessoas assim, que tratam suas emoções e tal, e um dos pontos bem importantes que eles tratam é sobre isso. Pessoas geralmente calmas, que extravasam sua raiva, seus sentimentos, suas emoções, justamente no trânsito. Né? Então, pessoas que você convive, que são discordadas, são pessoas gentis, né? E que extravasam toda a sua agressividade no trânsito, causando vários problemas. E eu acredito que todos nós conhecemos alguém assim, né? Eu, particularmente, tenho alguém em casa que é uma pessoa muito calma, mas que no trânsito demonstra tudo aquilo, assim, aquela impaciência que talvez gostaria de demonstrar no dia a dia, que, por questões sociais, né? Mas o trânsito também é uma parte da sociedade, né? Muito importante. Então, assim, realmente é que a gente se olhe, né? Que não é porque está dentro de um carro, o carro é uma arma, né? Pode ser uma arma, pode te transportar, é muito bom, mas pode ser uma arma no trânsito mesmo. É verdade. Até porque o trânsito, em virtude de ser uma coletividade, né? As pessoas acabam descarregando a raiva porque pensam, mas eu não conheço, né? Então, é realmente isso, nós precisamos substituir os sentimentos indesejáveis por aqueles que são desejáveis, né? Então, a gente vê que muitos pais de família perdem a vida em decorrência de raiva no trânsito, porque ficam ali amargurados em virtude de uma fechada ou em virtude de uma arrancada brusca. A gente, pelas mídias sociais, consegue identificar várias situações que acontecem no dia a dia no trânsito, né? Então é necessário mudar mesmo. Se pararmos para pensar, o veículo nas mãos de uma pessoa preparada, ela realmente atinge a sua função social, que é o meio de transporte. Mas ela nas mãos de uma pessoa despreparada, ela se torna uma ferramenta letal. Porque analisando ali os dados estatísticos, eu vi um ônibus caiu há pouco tempo em Santa Catarina, numa ribanceira, em virtude de falha humana mesmo, e matou mais de 54 pessoas. Estavam todas aglomeradas dentro de um ônibus ali, e em virtude de falha humana, 54 pessoas perderam a vida. Então, quantas famílias hoje estão sofrendo pela dor, pela saudade, né? Então, é necessário mudar, que possamos agregar esse conhecimento e passar essas informações para a sociedade, conscientizando pessoas de que o nosso pequeno comportamento muda a nossa mentalidade. E a mentalidade alterada nos traz oportunidade de destino. Então, que possamos ser cada dia melhores. Que hoje eu possa ser melhor que ontem e que amanhã eu possa ser melhor que hoje. É assim, não precisamos ser melhor que ninguém. Nós precisamos sempre ser melhor do que nós mesmos. Diga. Eu queria só contribuir um pouco. No nosso escritório, nós trabalhamos com a gestão inteligente de multas de trânsito. É uma bandeira que eu estou trazendo para o nosso lado para fazer um levantamento estatístico
de quais são as principais multas que são cometidas, né? Então, desde 2021, 2022 e 2023, nós temos médias anuais de 76 milhões de multas, ou seja, uma média mensal de 5 milhões e 800 a 6 milhões de multas por mês. E a gente vê que isso não muda nada, isso não reflete na cabeça, isso não faz com que o condutor ele se conscientize, a parte financeira está apertando, eu vou mudar o meu comportamento no trânsito. Isso não reflete. Então eu acho que a coisa é muito mais grave. A gente tem que vir desde antes, quando ele está na autoescola, começando, antes ainda, em casa. Acho que de casa tem que se começar essa conscientização da preocupação com o trânsito, o respeito ao próximo, a empatia, tudo. E como diz naquele cartaz ali, né? Respeito ao pedestre, né? Que é o ser supremo e que não é respeitado. A gente vê que falta respeito com o pedestre, com o ciclista, né? Enfim, o Código de Trânsito diz que o maior sempre é responsável pelo menor e todos pelo pedestre. Mas a gente vê que não é isso que acontece no dia a dia, né? Então a gente vê 76 milhões de multas, 6 milhões de multas no mês, é muita coisa. A gente vê que os crimes de trânsito estão cada vez maiores, em todo lugar você vê a pessoa dirigindo com o celular na mão, sem o cinto de segurança, sem responsabilidade com os filhos na cadeirinha dentro do carro. É grave a coisa, é preocupante. A gente vem fazendo esse estudo já faz alguns meses, né? E a coisa não reduz, pelo contrário, ela tem aumentado cada vez mais. Isso mostra que o apertar o bolso do condutor não reflete muita coisa em termos de melhoria de comportamento no trânsito. É isso mesmo, até porque é uma questão de educação, né? Se você tem educação na base, eu sempre digo nos vídeos, né, porque nós entendemos e aprendemos assim, é mais fácil você construir um jovem do que reformar um homem, né? Então, dica justa. Então, eu concordo que deve começar mesmo em casa, já essa educação, mas eu vou falar assim da educação escola. A escola pode contribuir muito com isso, né? Existe o Detranzinho em Curitiba, né? A locais privilegiada disso, as regiões metropolitanas. Pode levar o aluno até do ensino médio, ele atende qualquer idade, agendando, qualquer época do ano, não é só em maio, né? E então, o aluno já ter essa conscientização do respeito do trânsito, né? Também com o pedestre, né? Porque o pedestre é o soberano, né? E hoje o aparelho de celular tanto distrai o motorista como o pedestre, porque às vezes ele está andando, passando e cruza a rua sem ver, né? E o acidente é muito grande nisso, né? Os motoboys, que já tem até o aparelho para fixar na moto, é muito sério, né? Então eu falo assim que a escola em si, para o aluno, seja qualquer idade, mas também do ensino médio, que já está apto, né, a fazer uma autoescola, antes dele chegar na autoescola, ele conhecer as leis, né, que regem o nosso país, né, do respeito ao trânsito, né. Isso é muito bom. E eles fazem simulação de capotamento de ônibus, né, um ônibus real. Eles fazem simulação do uso do celular com o cinto de segurança, o que pode acontecer numa batida. Eles fazem, o aluno entra no lúdico, tá? Nas brincadeiras, né? E o lúdico é muito importante, porque daí o aluno se incentiva, acaba sendo ali o motorista, mesmo não tendo todo o aparato, né? E ele vai entrar depois numa autoescola já com uma conscientização maior. E a educação em casa, de um pai consciente, que não use o álcool, que não use o telefone celular, que respeite principalmente a velocidade, né? O pedestre, enfim, ele já vai ter um aparato maior e a gente vai conseguir, né? Diminuir essas estatísticas, né? De acidentes e tudo mais. É verdade. Até porque essa questão que você comentou é muito importante, porque nós tratamos sobre a questão do pai e da mãe sendo referência em casa, né? Porque aquilo que você é no trânsito, dentro do carro, você repassa para as crianças, né? E elas aprendem da base.
Eu via quando eu trabalhava na Seretran aqui em Araucária, através do Detran, nós fornecemos uns bloquinhos de multas, mas lúdica também para a criança brincar, né? E ela corrigia os pais. Então, ela chegava, depois os pais retornavam na Seretran para pegar o documento do veículo e elas falavam: olha, meu filho, depois desse bloquinho aí não para mais de anotar. Eu entro no carro, já está anotando, você está sem cinto. Olha, você tem que corrigir isso aqui que você está atendendo o celular. Então, ele vai aprendendo através de um informativo. Então, a educação realmente como base em casa, né? A gente falou a respeito na série Trânsito sobre essas questões de termos mais mestres, né? De termos mais professores, nós precisamos disso, porque se aprendêssemos na base, não teríamos a necessidade de sermos tão advertidos quando adultos. Então, é fundamental o que nós estamos fazendo aqui, que possamos sempre trazer essa contribuição para a sociedade. Diga, Luciano. Uma palavrinha só com relação a gente, que tanto você que o diretor do Detran, o Augusto que trabalhou com a gente despachando, é válido essa questão também, como educativo, já começa lá, mas é fundamental também essa parte de fiscalização. O que é uma faixa amarela, uma faixa branca, que muitas vezes não sabe nem por onde começar, se o estacionamento é dele. Existia antigamente estacionamento na farmácia, não é dela, é 15 minutos para o atendimento. Na verdade, as placas eles não sabem identificar de segunda a sexta, horários. Então, às vezes, a pessoa está levando multa sem saber por falta de... A IT está ali, o instrumento de trabalho está ali, mas você não sabe designar, né? Você absorver a informação, que muitos fazem. Porque nem você falou autoescola, saiu da autoescola, acha que é piloto. Pô, acho que sabe tudo, aí não é. É uma revisão, é um PDL, como existem empresas no software. Além de você fazer o trabalho, você tem que rever todo o conceito, é um ciclo, para você não parar, para você não esquecer, como é a autoescola. Exatamente. Obrigada, Luciano. Essa questão também aqui sendo comentada é de extrema importância, porque existem pessoas que perguntavam para mim na Seretran: mas em quanto tempo eu tiro minha habilitação? Me indique uma autoescola que eu consiga tirar a habilitação em 2 meses. Fez 18 anos, no outro dia ela já está na autoescola. Só que na verdade é o preparar para a vida, né? Porque ali é só o começo. Então, se ela tiver uma base amparada na educação, quando ela chegar na autoescola, ela já tem um norte, ela já tem um fundamento, né? Eu já tive uma boa educação em casa, então aqui eu vou aperfeiçoar as normativas em relação ao trânsito. Então, por isso, no momento de escolher a autoescola, nós sempre comentamos: verifique qual é o procedimento da autoescola, qual é o nível de conhecimento que esses instrutores possuem para dar para o seu filho. Então, de extrema importância e necessária a argumentação aqui, porque saber o que significa a faixa amarela, a faixa branca, meu Deus, é a forma de comunicar-se no trânsito. Então, de extrema importância. Mais alguém querendo comentar? Não? Não, eu ia só complementar a Luciana, né? Araucária, assim, tipo, os nossos motoristas são muito antigos e eles não entraram em autoescola, daí eles também nem vão entrar em autoescola. Então eles conhecem muitas vezes a faixa, né, a cor da faixa, né? Até param para o pedestre parar onde não é para parar. E porque eu vivenciei isso com meu falecido pai, né? Um senhor de 85 anos dirigindo, mas ainda tinha a habilidade, ele era ainda autorizado a dirigir. Mas a atenção já não é a mesma, né? Aquele senhor que mora lá na área rural, que vem no sábado para o centro, dizem a vila ainda, né? Fazer a sua conta, ou vem aí algum lugar estratégico da cidade, né? No final de semana, a atenção dele a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E eu moro num lugar estratégico onde só é carga e descarga. Então tem o horário certo. E eles param ali com o carro que não é a tonelada certa, deixam o alerta ligado e vão na clínica. Só que se passa o carro montando do rotativo, ele só passa, ele não vai alertar. Né? Ele passa, vê que está no lugar que não é permitido e a multa vem. Campeão em multa. Ali é baixar. Chega a questão talvez 20%, 30% de desatenção. Sim. Muitas vezes porque o condutor não sabe identificar o significado da placa. Exatamente. Liga o pisca-alerta e às vezes o pessoal resultado de um exame, né?
Mas leva 10, 15 minutos, né? Ele é sorte, tá contando com a sorte. Ele sabe que ali não pode, às vezes ele tá contando com a sorte. Se ele é autuado, ele tá bravo. Ele é autuado, ele tá bravo. E eu às vezes chego no meu portão e falo, ô moço, não pode parar aí. Não, já vou, já volto. Alguns até escutam e saem de volta. Vai ganhar multa, não pode parar aí, porque a sua carga descarga. Não é da minha casa, é no lugar estratégico. Público, né? Então, alguns até que eles são educados, eu já avisaram, ia parar a placa, né? Não entendi, eu parei, dei o alerta, mas não adianta. Mas às vezes até nós, enquanto condutores, se a gente pergunta para o passageiro, né, o que significa aqui essa placa, a pessoa não sabe identificar, né? Mas e essa faixa aqui, amarela? Ah, eu não sei. Aí às vezes eu comento com a pessoa, né, ó, a faixa amarela, sentidos opostos, né? Branca, mesmo sentido, segmentado, o que significa, o que não significa, para provocar aquele passageiro, né? Principalmente se ele tivesse negar, ele vai relembrar conhecimento, né? Então, gente, eu vou continuar falando com vocês a respeito de condições adversas em outros vídeos e aqui eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Para não perdermos o nosso bom hábito, faremos como de costume. Eu vou fazer a leitura que tratamos no vídeo passado, mas com uma interpretação diferenciada e logo finalizaremos com a nossa oração, tá ok? A leitura que eu vou fazer hoje está lá no livro de João, João capítulo 5, trata sobre a cura do paralítico de Betesda. Esse milagre é um milagre extraordinário, né? Quando nós paramos para analisar o que houve naquele tanque, é extraordinário. Então eu vou ler alguns versículos com vocês, faremos a interpretação e vamos finalizar. Então diz assim iniciando o capítulo 5. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Então o tanque de Betesda era muito conhecido. O tanque de Betesda era como se fosse conhecido como o lugar da misericórdia. Então, muitas pessoas enfermas ficavam ao redor do tanque porque acreditavam que quando a água era movimentada pelo Espírito de Deus, se ele fosse o primeiro a chegar no tanque, ele receberia a cura. Então, muitas pessoas ficavam ali ao redor esperando que a água movimentasse, agitasse e que ela fosse a primeira a chegar até o tanque. Então, neles ficavam deitadas uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, todos esperando o movimentar das águas. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água sarava de qualquer doença. Estava ali então um homem enfermo, já havia 38 anos. Fazia 38 anos que ele havia chegado no tanque e esperava que alguém pegasse ele e levasse até o tanque para que ele entrasse no movimentar das águas e fosse curado. Mas ninguém fazia isso. Vendo-o deitado, então Jesus, quando chegou no tanque de Betesda, ele olhou para o paralítico e alguns discípulos perguntaram quem é. E Jesus disse, é aquele ali triste. Jesus já tinha um plano na vida daquele homem. Fazia 38 anos que ele estava ali esperando para ser levado até o tanque. Então Jesus, vendo o homem enfermo, já há 38 anos, perguntou, você quer ser curado? E o enfermo respondeu, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse, homem, levanta, toma a tua maca e vai. E assim, imediatamente o homem ficou curado e pegando a maca começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao paralítico curado, hoje é sábado e não é permitido carregar a maca.
E o paralítico respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Então, o que significa esse texto? Para mim, aqui no escritório, enquanto analisava esse texto, eu chorei, eu me rendi, eu abracei o Senhor, porque significa tanta coisa linda em relação a nós. Aquele homem esperou 38 anos lá. Ele aguardava por um milagre. E quando Jesus olhou para ele, viu que ele estava triste, ele perguntou: você quer ser curado? E eu fiquei pensando, mas por que ele perguntou para o homem se ele queria ser curado? Mas é claro que ele queria ser curado. Só que quando ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Ele está perguntando: você sabe o que quer? E assim somos nós, às vezes nós não sabemos o que queremos. E se Deus nos dá aquilo que queremos no momento que não é adequado, a nossa vida pode se transformar num caos. Então Deus sabe o momento certo para agir nas nossas vidas. E quando Ele chega, tudo muda, tudo se transforma. Aquela tristeza que você tinha já não existe mais. Aquele diagnóstico que você possuía, que era de morte, deixa de acontecer e Ele reverte em vida. Jesus é aquele que pode fazer tudo mudar. Quando Ele chegou na minha vida, eu me levantei. Eu lembro que há 2 anos atrás eu estava no Detran, passando por uma luta tão difícil que não consigo descrever para vocês. Mas a luta era tão tremenda que eu me sentia sozinha. As pessoas se fecharam, silenciaram diante de algumas fofocas e eu me senti sozinha com o Senhor. E um dia, antes de sair da Ciretran, eu falei ao Senhor, fazendo exame prático, eu disse ao Senhor: Jesus, se você existe mesmo, fala comigo. Eu quero sair daqui, eu acredito que o meu propósito aqui finalizou, mas fala comigo. E eu fui fazer o meu exame prático na categoria de carro. Enquanto eu olhava para o céu, eu falava: Jesus, hoje eu tenho que ir numa igreja, fala comigo de qualquer forma, porque preciso ouvir a tua voz. E quando eu estava iniciando a avaliação da candidata, eu recebi uma mensagem no celular. E era uma senhora, cliente do escritório. Ela dizia assim na mensagem, no áudio: amada. Era uma senhora de idade. Ela dizia assim: amada, você quer ir no culto hoje? E eu disse: eu quero sim. Aonde é a sua igreja? E ela disse: é perto do cemitério novo. E me passou o endereço. Eu falei: a senhora vai estar lá? Ela disse: sim, eu vou estar lá. Eu falei: que bom. Então liguei para a Priscila, falei: vamos ao culto, precisamos de uma resposta, Jesus hoje vai falar conosco. Cheguei em casa, a mãe estava lá, a Priscila estava lá, minha cunhada estava lá, as crianças estavam lá. Eu falei: vamos todos ao culto. Coloquei todo mundo dentro do carro. Quando chegamos na igreja aqui atrás, eu entrei chorando na igreja, porque só Deus sabe, às vezes nós estamos no nosso pior dia, né? Aquele dia parece que não era para a gente ter levantado da cama. Aquele dia tão triste que você fala: não quero falar com ninguém, mas é no pior dia da nossa vida que Ele aparece. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sentamos no último banco e cantavam um louvor muito lindo. De repente o pastor desceu do púlpito e veio até a mim e disse: moça, a resposta que você veio buscar hoje eu entrego a você. Aquilo que ontem foi humilhação, amanhã será honra. Então todos verão que eu sou com você. Acredite, sou eu com você. Quando ele disse dessa forma, eu disse: é Jesus me dizendo: saia, coloque o pé para fora do barco, porque eu faço o chão. Então, se você está aqui hoje, não sei o que você está passando, não sei a dificuldade que vocês estão enfrentando. Às vezes nós encostamos a cabeça no travesseiro e só Ele e nós sabemos o que pensamos. Mas nós temos um Deus que não é apático ao que sentimos. Ele está conosco todos os dias. Às vezes nós precisamos de um sinal e às vezes nós precisamos deixar com que Ele fale conosco. Por isso, abra a porta para que Ele entre e faça morada. E quando eu saí do Detran, eu fiquei tão triste, porque o Detran era tudo que eu amava na minha vida. E eu pensei: aqui eu sou concursada, eu tenho quase 12 anos de casa, eu vou deixar o certo pelo incerto. Mas quando Ele te manda ir, é Ele que te garante. Então, quando eu saí do Detran,
eu fui chamada no escritório do Carlos Bavucci, que é o despachante, que é o meu amigo, tenho muita gratidão pela vida dele, pela esposa dele, a Marcele. E nós fomos até lá e ele falou: Andressa, você está saindo do Detran? Mas você é concursada. Eu falei: pois é, Carlos, eu estou saindo do Detran. Mas não era por vontade minha, mas era vontade do pai que queria. E eu falei para ele isso e ele falou: posso te fazer uma proposta? E eu disse para ele: pode, qual que seria a proposta? Ele disse: eu tenho uma sala aqui, você quer trabalhar aqui? Eu falei para ele: mas o que eu teria que te pagar? Ele disse: nada, eu só quero participar do teu sucesso. Então Deus sempre coloca aliados na vida da gente. Então não fique com medo, vai dar certo. Se Ele te fez a promessa, vai acontecer. O sobrenatural de Deus é real, existe. Então não fique com medo de tomar decisões na sua vida. Quando Ele diz saia do barco, saia do barco, porque Ele fará o chão para você caminhar. Tenha fé, acredita. E depois que eu fui trabalhar lá com o Carlos, tanta coisa boa aconteceu. Nós tivemos tantas experiências maravilhosas. Ele é um amigo hoje nosso, um aliado, a esposa dele é aliada também, querida, mora no nosso coração, porque Jesus usou como ferramenta. Então não fique com medo, porque quanto menos você espera, Deus coloca pessoas para se levantar para te ajudar. Às vezes você pensa: mas Senhor, eu sou sozinho. Não, você não está sozinho. Ele está com você. Quando Deus está com você, Deus e você é a maioria. Hoje eu posso testemunhar essa bênção para vocês. Acredito que tudo hoje, quando acontece, eu vejo as mãos de Deus, é tudo sinal, porque eu sei que é Ele garantindo aquilo que Ele prometeu. Então, há algum tempo atrás Ele disse: farei de você uma pessoa renomada, respeitada, reconhecida, porque sou eu. Então, hoje eu aqui estou. Eu senti muito medo, eu fiquei muito abalada de sair de algo que era certo pelo incerto, porém hoje eu estou vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Sentam clientes, fecham contratos, eu trato com muitos idosos, eu amo tratar pessoas idosas, e Jesus vem fazendo aquilo que Ele costuma fazer, que é nos surpreender. Com Ele eu me sinto acolhida, me sinto abraçada. Que você consiga se sentir assim também, porque Ele já fez tudo por nós. Quando Ele falou que vai dar certo, Ele garante aquilo que Ele te falou. Então, obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Vocês são especiais. Ontem, fazendo a minha oração, eu disse: Jesus, convidamos algumas pessoas. E Ele me disse: irão as pessoas certas. Então, se estão aqui, são vocacionados, são escolhidos. Obrigada pela presença de vocês. Peço para que vocês se levantem para a gente fazer uma oração e finalizaremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, nós nos colocamos hoje para te agradecer. Jesus, obrigada. Obrigada por ser sempre o nosso ombro amigo, por ser aquele amigo fiel, por ser o nosso Pai, por ser, Senhor, aquele Jesus que nos sustenta, que nos garante. Às vezes, Senhor, achamos que iremos cair, mas é nesse momento que o Senhor aparece. Sem a Tua presença, Jesus, o nosso barco fica à deriva. Não sabe para onde vai e não sabe o caminho, mas quando o Senhor está no barco, nós temos direção. Por isso, Paizinho, permanece conosco durante esse dia, durante esse mês, que os nossos propósitos sejam todos alcançados pela Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Jesus esteja com cada convidado que aqui está presente. Tira a mágoa do coração, tira a dor, tira a tristeza, entra e faz morada, porque quando o Senhor entra, nós sentimos a paz que excede todo entendimento, Jesus. Possamos entregar o controle nas Tuas mãos, porque nós sozinhos não podemos nada, sozinhos somos projetos falidos, mas contigo nós somos mais que vencedores. Obrigada por tudo, Jesus. Em Teu nome, amém. Obrigada, gente.
curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vamos aumentar conhecimento. Obrigada e até segunda-feira no Advocacia com Café.